Boa noite a todos, boa noite para os irmãos que estão aqui, boa noite para você que está em casa aí nos acompanhando. Você que está aqui pode se assentar, pode tomar o seu assento. Aleluias, glória a Deus. Hoje, irmãos, nós vamos meditar um pouquinho sobre botânica. Confesso que eu não entendia muito sobre esse assunto, mas nós vamos meditar um pouquinho aqui sobre botânica também. Sobre o tema, qual tipo de planta você é? Vocês são aí conhecedores desse assunto? Não, tem gente aqui balançando a cabeça. A Sônia é conhecedora desse... Talvez ela pode nos ajudar aqui com algumas questões. Vocês sabem a diferença, irmãos, entre o arbusto e uma árvore? Vocês conhecem a diferença? Para mim... Eu, Bruna, antes, né, eu pensava que o arbusto era toda aquela moitinha de planta pequenininha, sabe? O pingo de ouro. Para mim, todo arbusto é pingo de ouro. Nem sabia se existia outros tipos. Mas, irmãos, para minha surpresa, o arbusto não é só essa moitinha. Ele pode crescer também. Ele pode chegar até uma altura de 5 a 6 metros. E aí eu estava vendo algumas fotos de alguns arbustos, muitos arbustos por aí, que eu via na rua, eu pensava que era uma árvore. Mas não era. Porque a árvore e o arbusto, ela tem características diferentes. O arbusto, irmãos, ele pode chegar nessa altura de 5 a 6 metros, mas ele também tem uma caule cujas ramificações ficam ali muito próxima do solo. Ele também não precisa de um espaço muito grande para o seu bom desenvolvimento. Agora, a árvore, ela tem outras características diferentes. Pode ser que essas árvores ou arbustos que tem aqui na frente da igreja não seja árvore, seja um arbusto, olha aí. Tem que dar uma observada. E antes não, eu olhava, para mim era tudo árvore. Cresceu, chegou numa altura, já é árvore. A árvore, ela tem um porte grande. Normalmente, ela tem uma altura de 4 metros, mas ela pode chegar até 122 metros. Aí eu fui lá pesquisar na internet, né? Quantos andares pode ter uma árvore de 122 metros? 40. É bem alto, né? Essa árvore de 122 metros é o maior registro da árvore que foi observada no mundo. Ela se encontra lá no norte da Califórnia. 40 andares. Imagina um prédio. Um prédio com 15 andares já é bem alto. Imagina com 40 andares. Uma árvore com essa altura toda. É bem grande, né? A árvore também ela tem outras características ali. A raiz da árvore ela tem a função de conferir resistência para esse vegetal. Ela possui uma caule ali principal lenhosa, que sai desde ali do solo até a copa da árvore, que forma aquele extrato arbóreo bonito, cheio de flores. A árvore, irmãos, a gente poderia dizer que ela não tem limite, porque ela cresce. Não, ela tem um limite, né? A maior é esse de 122 metros, mas a gente observando, eu acho que teria que virar o pescoço ali. Já o arbusto, não, ele tem esse limite. Ele é uma planta que tem um limite de crescimento. Ele não passa de 5 a 6 metros. Vocês sabiam, essa Sônia deve saber, que o solo interfere muito no crescimento de uma planta. A planta ela precisa de algumas coisas para ela poder crescer. Ela precisa de água, de minerais, de um solo fértil. Com a ausência desses minerais, a raiz dessas plantas elas podem murchar, suas folhas descolorirem. Então, o ambiente, o solo ali, isso interfere muito no crescimento das plantas. Como eu disse para os irmãos, eu não tinha muito conhecimento sobre esse assunto de botânica, de árvore, de arbusto. Minha avó sempre gostou muito de plantas, ela tirava sempre um tempinho do dia dela para ir lá, regar suas plantinhas, colocar mais terra se fosse necessário, tirar aquelas folhas amarelas. Gostava muito, mas perdi a oportunidade de aprender um pouquinho mais com ela sobre como cuidar das plantas, né? Admirar. Hoje, na minha casa, que é a casa da minha avó, tem um monte de planta lá, a herança que ela deixou para a gente. E a gente fica olhando, será que hoje é dia de molhar? Ou já molhou demais? Ou molhou de menos? Mas ela sabia o dia certo, a hora certa, a quantidade certa de estar cuidando ali das plantinhas dela. Vocês já notaram, irmãos, que na palavra de Deus, muitas vezes o homem ele é comparado com uma planta ou uma árvore? Vocês já observaram isso? Interessante. Jesus, ele disse que ele é a videira e que nós somos os ramos.
Ele é a videira aí, está nos comparando com uma planta. E que se permanecermos nele, que é a videira, nós daremos frutos. Jesus também nos ensinou que pelo fruto se conhece a árvore. Porque não pode uma árvore boa dar frutos maus. E vice-versa também. Não pode uma árvore má dar frutos bons. Mais uma vez, aí a palavra de Deus comparando o homem com uma árvore. E tem muitos outros textos também. Nós aprendemos também lá em Gálatas sobre o fruto do Espírito. É o fruto que todo bom cristão ele deve demonstrar na sua vida. Porque estando ali enraizado em Jesus e deixando fluir em sua vida o Espírito de Deus, que transforma a alma, o resultado é esse fruto lindo, que é descrito ali em Gálatas 5, com esses vários gomos. Vou ler para vocês esse versículo, que é o capítulo 5, versículo 22 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito, ele é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mais uma vez, a palavra de Deus aí nos comparando, né, com planta, fruto, toda essa área da botânica. E você? Que tipo de planta você é? Eu fiquei meditando muito essa semana. Que tipo de planta que eu sou? Que tipo de planta você é? Você é esse arbusto que tem esse crescimento limitado? Ou você é uma árvore que cresce que perde a vista? Ou você é uma árvore boa, que dá frutos bons? Ou você está sendo uma árvore má que não está dando frutos? Que tipo de planta você é? Hoje a gente vai meditar sobre esse tema. Tem um texto bíblico que faz uma comparação ali entre o homem e dois tipos de planta. Aquela que nasce no deserto e aquela que é plantada junto às águas. E hoje nós vamos descobrir se nós somos essa planta que nasce no deserto ou se nós somos a planta que é plantada junto às águas. Então, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 17 do livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler dos versículos 5 ao 8, mas aqui, primeiramente, nós vamos ler os versículos 5 e 6, nesse primeiro ponto, que fala sobre um arbusto no deserto. E o texto diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Um arbusto no deserto. Vamos meditar nesse ponto, irmãos, e ver se a gente se identifica com esse arbusto no deserto. Coube a Jeremias aqui a ser boca de Deus para trazer essa comparação. O povo de Israel, nesse contexto aqui, ele estava colocando a sua confiança nos egípcios, nos seus aliados, quando eles estavam sendo ameaçados pelo povo caldeu, pelos caldeus. O povo de Israel, irmãos, eles tinham todo acesso, livre acesso ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos. Mas eles preferiram colocar sua confiança onde? No homem, nos seus aliados, e se esqueceram do Senhor. Colocando a sua confiança no homem, o texto diz que a gente se esquece do Senhor. A gente se esquece daquele que é o único que pode nos ajudar, que seria o único que poderia livrá-los daqui dessa ameaça que eles estavam sofrendo. Eles colocaram a confiança deles no homem mortal, que é passível de falhas, que é inconstante, que poderia decepcioná-los. E esse povo, o povo de Israel, decidiu colocar a confiança no homem e se esqueceu de Deus. E a palavra do Senhor diz aqui, parece forte essa palavra maldito, né? Mas a palavra diz isso. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Coloca a sua força naquilo que é limitado, naquilo que está sujeito à morte. Colocar a confiança nos homens, irmãos, faz com que o nosso coração se afaste de Deus, se esqueça do Senhor. É interessante pensar nesse ponto. Automaticamente que diz, se você está confiando no homem, você está se esquecendo de quem? De Deus. E isso faz que você seja maldito. Confiar em Deus, irmãos, não significa que nós não podemos
esperar a ajuda do homem. Não é isso. Eu confio só em Deus, acabou meu irmão, meu pai, meu amigo, meu pastor. Não é isso. Nós podemos sim esperar a ajuda das pessoas, mas à medida que Deus as capacita a nos ajudar. Porque se nós colocarmos nossa confiança totalmente ali no homem, o que vai acontecer vai ser que nós vamos sair dessa situação frustrados. Nós devemos colocar nossas expectativas e confiança somente em Deus, somente no Senhor. O salmista nos diz, no Salmo 62:5, descansa em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Talvez o salmista estava ali com essa alma agitada, preocupado, passando por alguma situação, mas ele sabia de onde vinha a esperança dele. E ele dizia, fica calma. Lembrei da música do Leandro Borges, não sei se vocês conhecem, que ele fala, calma, calma, não se preocupe, tenha calma. E ele diz, descansa em Deus, ó minha alma, fica tranquila, falando ali consigo mesmo, confia em Deus, porque é somente dele que vem a nossa esperança. Existem pessoas que confiam nos homens, mas existem pessoas também que confiam em si mesmas. Será que você é esse tipo de pessoa? Que confia na sua própria força, na sua própria capacidade, na sua inteligência, na sua capacidade ali de resolver os problemas. Você acha que você não precisa da ajuda de ninguém, muito menos da ajuda de Deus? Existem pessoas assim, irmãos, que confiam no homem, mas tem aquelas que não confiam nem no amigo ali, na pessoa do lado. Ela confia em si mesma, ela é autossuficiente. Ela tem atitudes egocêntricas, ela se acha capaz de salvar a si mesmo, sem depender de um ser superior, que é o Deus, o seu Criador. Existe esse tipo de pessoa também. Maldito é o homem que confia em si mesmo também. Maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que confia em si mesmo, porque, afinal, é homem, é mortal, é passível de falhas também. Ele não é um todo-poderoso, ele é o homem. E essa confiança em si mesmo e nos outros traz toda uma cadeia de consequências aí que a gente viu no versículo 6, que eu quero ler de novo aqui para a gente. O versículo 6 diz, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Aqui a gente vê as consequências dessa pessoa que confia em si mesmo e confia no homem. Aquele que se afasta de Deus, confiando no homem, acaba como? Um arbusto no deserto. Ele é solitário porque ele se desligou do seu próprio Criador. Ele não tem proteção, ele não tem alimentação. E que alimentação é essa, irmãos? Que fonte é essa que traz alimentação para esse arbusto? Poderia ajudar? Quem é essa fonte de vida? É Jesus. Em João 4, 13 e 14, Jesus diz, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ele é a nossa fonte. Quem se afasta da verdadeira fonte de suprimento, não absorve a água da vida, não absorve essa fonte de nutrição que vem do Senhor. E a consequência disso é se torna um arbusto infrutífero, um arbusto solitário no deserto. Esse homem arbusto, irmãos, ele não cresce, ele não dá sombra, ele não dá frutos, porque suas raízes estão onde? Em lugares áridos. Se a gente observar, ver foto assim, às vezes vê uma plantinha no deserto, né? A gente não vive aqui, não está no nosso contexto, mas se a gente pensar lá no deserto e pensar nas plantas que nascem ali, é uma moitinha aqui, outra ali, seca, feia, né? Pode ser que tenha alguém que ache bonito, mas falta vida, falta cor, falta saúde, parece. Falta essa fonte, que é essa fonte de vida que dá essa alimentação para essa planta. E assim é com a gente também. Esse homem arbusto, ele não vai crescer, ele não vai dar frutos. E quem busca segurança em lugares afastados da fonte de vida, não a encontrará, porque é somente em Deus, somente o Senhor, que pode suprir as nossas reais necessidades. É só nele, é somente nele. A ideia de maldição aqui no texto, irmãos, ela está associada à ausência de Deus. Qualquer lugar onde Deus não está presente, o homem não pode ser abençoado. Se Deus não está lá, dificilmente o homem será abençoado. E a palavra ela é clara, ela é forte, ela diz que maldito é o homem que coloca sua confiança no homem. Se Deus não está ali, não está presente,
essa pessoa não pode ser abençoada. O relacionamento com o Criador é a única coisa que pode preencher esses anseios da nossa alma. Embora seja bom, muito bom, e eu acho bom ter amigos, ter pessoas com quem a gente pode contar, o texto ele faz a gente refletir na necessidade de aprender a confiar, a descansar e a entregar tudo. Não é só um pouquinho ou algumas áreas, mas entregar tudo nas mãos daquele que é fiel e poderoso, naquele que a gente pode confiar. A ideia, desculpa, irmãos, mas muitos cristãos aqui já perderam a esperança justamente por andarem longe dos caminhos do Senhor, por andar longe dos conselhos do Senhor, tomando suas próprias decisões, fazendo-se valer da ajuda do outro, do homem, que é sempre inconstante. Por isso que nós devemos sempre colocar nossa confiança em Deus, naquele que não muda. O Senhor, ele é imutável. Ele é aquele que era, que é, e ele é aquele que há de vir. O orme arbusto, irmãos, ele está tão preso nesse deserto, nesse lugar solitário sem Deus, que o texto diz que ele não verá, ele não vai conseguir enxergar quando vier o bem. Ele não vai ver isso. Ele vai perder de ver quando o bem vier. Ele não verá porque ele está tão perdido na sua solidão e ausência de Deus, que ele não consegue enxergar as bênçãos do Senhor. Nem quando essas bênçãos chegam a ele e as outras pessoas que estão ao seu redor. Ele está ali solitário. Ele não consegue ver nada. Ele não consegue enxergar quando o bem chegar. Que o Senhor, irmãos, nos ajude nessa noite a não ser como esse arbusto no deserto. A não ser essa pessoa que não coloca a confiança em Deus, que está ali solitário. Esse homem que não tem Deus e não tem ninguém, ele está ali solitário. Esse é o arbusto no deserto, que está longe da fonte que nos faz crescer, frutificar e ser abençoado e abençoar outras pessoas também. Se por um acaso, irmãos, você se identificou com esse arbusto no deserto, se você tem confiado mais nas pessoas, ou se você tem confiado em si mesmo mais do que em Deus, saiba que essa não é uma condição final. Não é. Se você está se sentindo, eu acho que eu estou confiando mais nas pessoas, eu estou confiando mais em mim mesmo, eu estou me sentindo esse arbusto hoje. Essa não é uma condição final, não é, irmãos. Jesus, ele veio para trazer transformação e trazer esperança para nós. Se hoje você está se sentindo assim, esse arbusto no deserto, vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz sobre essa árvore que é plantada junto às águas.